Muito prazer, eu sou Amanda Kaminsky Rodrigues e vou falar do método Simplex na otimização da produção de portas corta-fogo. Bom, antes de tudo, vou falar sobre o método Simplex. Ele é um algoritmo de programação linear que tem como objetivo resolver problemas de otimização. Então, através desse método, buscam-se encontrar as melhores soluções para um problema real dentro das organizações. A programação linear e o método Simplex, eles têm feito parte da melhoria dos processos de muitas organizações ao redor do mundo. Bom, o problema foi proposto em cima de uma fábrica de portas corta-fogo. Então, uma fábrica de porta corta-fogo produz dois tipos de porta. A P60 com margem de lucro de R$700 e a A60 com margem de lucro de R$450. Para a produção de uma porta P60 são necessários 8 operários por dia e já para a porta A60 são necessários 4 operários por dia. As portas P60 elas consomem 3 kg de chapa de aço para serem feitas e as portas A60 consomem apenas 2 kg. Então, sabendo que a fábrica dispõe de 32 operários e o seu depósito tem capacidade de armazenar até 15 kg de chapas de aço, qual seria a produção ótima dessa fábrica? Então, para isso, a gente instituiu o P como portas P60 e o A como portas A60. Então, o lucro ele vai ser calculado com a fórmula de 700 vezes P, mais 450 vezes A. Essas duas restrições vão se dar pelo contingente de pessoas e pela capacidade de armazenamento. Então, 8 vezes P mais 4 vezes A precisa ser menor ou igual a 32, enquanto 3 vezes P mais 2 vezes A precisa ser menor ou igual a 15. Sabendo que P possui uma margem de lucro maior, a gente vai focar no primeiro teste apenas na produção de portas P60. Então, uma vez que produzimos 0 portas A60, qual é o máximo de portas P60 que a gente consegue fazer? Então, aplicando as fórmulas, a gente encontra o número 4 como o número máximo de portas P60 que consegue se fazer num dia, obtendo um lucro diário de R$2.800. Apesar de P60 ter uma margem de lucro maior, a gente vê que as A60 elas são menos custosas de produzir. Então, a gente faz um teste ao contrário agora, focando apenas na produção das portas A60. Então, uma vez que a gente produz 0 portas P60, a gente chega no resultado de 7 portas A60 por dia, tendo uma margem de lucro de R$3.150. Observamos que, embora a margem de lucro unitário da porta A60 seja menor, é mais vantajoso focar somente na produção de portas A60, dados os recursos disponíveis. Mas seguiremos no teste para verificar o mix ideal dos produtos. Adotando agora uma produção diária de uma P60, ou seja, aumentando a unidade de P, quanto a gente precisa reduzir em produção de portas A60. Então, a gente aplica a fórmula considerando P igual a 1 e a gente vai observar que para uma porta P60, tanto os operários quanto as chapas de aço comportam a produção de 6 portas A60. Logo, nesse cenário de uma porta P60 e de 6 portas A60, a gente obtém um lucro de R$3.400. Após isso, a gente começa a aumentar a quantidade de portas P60 para observar o comportamento. E a gente conclui que a cada aumento na porta de P60, a gente precisa diminuir 2 portas A60 e diminuir o lucro em R$200. Então, conclui-se que, dados os recursos escassos, atingimos a quantidade ótima produzindo uma porta P60 e 6 portas A60, inclusive sem prejuízos, já que dessa forma os operários estariam alocados à produção de uma das portas e toda a matéria-prima seria utilizada, com o maior lucro de R$3.400. Então, esse foi um exemplo do método Simplex na produção de portas corta-fogo e como que ele pode ser utilizado para a melhoria dos processos e visando um maior lucro e maior organização nas empresas.